Sabe aquela sensação de ter estudado por horas, virado à noite com livros abertos, post-its espalhados pela mesa, e mesmo assim, no dia seguinte, a mente parece uma folha em branco? Isso acontece com muita gente. Na verdade, cerca de 70% das informações estudadas desaparecem da memória em menos de 24 horas. É como se tudo que foi lido evaporasse. E o pior, quanto mais a pessoa tenta forçar, mais frustrada ela fica. Isso não significa falta de inteligência ou disciplina, mas sim um erro no método. E enquanto muitos seguem no ciclo de esforço e esquecimento, um grupo em especial parece dominar a arte do aprendizado duradouro. Um grupo que não apenas memoriza, mas retém e aplica. Quem? Os estudantes japoneses. E entender como eles fazem isso pode mudar tudo. Muita gente ainda acredita que o segredo para aprender mais é estudar mais. Mas e se essa ideia estiver completamente errada? E se o verdadeiro segredo não estiver no número de horas, mas em como o cérebro realmente funciona? O que ninguém te conta é que a forma como a maioria estuda vai contra a própria neurociência. E isso explica por que tantos se esforçam tanto e esquecem tudo depois. A boa notícia: existe um caminho mais leve, mais eficaz, e já vem sendo usado há décadas por estudantes japoneses. O que torna esses estudantes diferentes não é um dom, e sim um método. Enquanto muitos apostam na força bruta, eles apostam na estratégia. Eles entenderam que o cérebro não é uma máquina de acumular PDFs, mas um organismo que responde a estímulos, constância e foco. Eles usam técnicas específicas, pensadas para aproveitar a neuroplasticidade e construir uma memória de longo prazo de verdade. O resultado? Mais retenção, menos estresse e um aprendizado que realmente transforma. Esse vídeo vai mostrar exatamente como isso funciona, em detalhes. Sem promessas mágicas, sem enrolação. Aqui você vai entender o que é a curva do esquecimento, como combatê-la, o que é o verdadeiro estudo inteligente, e por que estudar como todo mundo é o caminho mais rápido para esquecer como todo mundo. A ideia é simples: aprender a estudar como o cérebro aprende. E isso muda tudo, desde a primeira revisão até o último minuto antes da prova. Mas não se trata só de conteúdo, trata-se de mudar a forma de pensar. Mudar a mentalidade. De estudar com culpa, para estudar com clareza. De estudar por pressão, para estudar com leveza. De tentar lembrar, para realmente memorizar com eficiência. O que você vai ver aqui é um mapa completo. Um novo sistema de estudo baseado em ciência, cultura e prática real. Prepare-se para entender o poder da recordação ativa, da repetição espaçada, do Kaizen, do foco profundo e da organização em blocos. Cada técnica com analogias simples, exemplos práticos e aplicação imediata. Não importa se você está no ensino médio, na faculdade ou se quer aprender por conta própria. Se o objetivo é estudar melhor e lembrar por mais tempo, esse conteúdo vai te entregar exatamente o que precisa. E se por acaso já tentou de tudo, mas sempre volta para o ponto de partida, saiba, talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez só tenha faltado o método certo. E hoje, esse método vai estar ao seu alcance, passo a passo, do início ao fim. Respire fundo, prepare papel e caneta. Porque agora começa uma nova forma de estudar, e ela pode te surpreender. Tópico 1. O esquecimento não é falta de inteligência. Esquecer o que foi estudado não é sinal de burrice. Pelo contrário, é um reflexo direto da forma como o cérebro foi moldado para funcionar. A neurociência já provou que o esquecimento é um mecanismo natural. O cérebro prioriza o que considera útil e descarta o que julga irrelevante. E, adivinha? Quando o estudo não é estruturado da forma certa, o cérebro entende que aquilo não vale a pena ser guardado. Não é falta de capacidade, é apenas uma questão de sistema de estudo mal adaptado. A maioria das pessoas foi ensinada a estudar de forma passiva. Ler, sublinhar, assistir aula, torcer para lembrar. Mas a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, depende de estímulos consistentes, repetitivos e ativos. Quando isso não acontece, o conhecimento se desfaz como fumaça. Não importa o quanto se force. A memória precisa de um processo. Ela não se fortalece com pressão, mas com intenção, repetição e profundidade. Imagine tentar guardar água em um balde furado. Essa é a analogia perfeita para quem estuda sem um método japonês ou qualquer estrutura científica por trás. Grifar o livro inteiro na véspera da prova é como despejar litros de informação sem preparar o recipiente que vai recebê-la. O cérebro não retém, apenas transborda. E isso gera ansiedade, desmotivação e a sensação de estar sempre atrasado.
Quem já se sentiu assim sabe como é desgastante. Agora, pense na memória de longo prazo como uma parede sendo construída tijolo por tijolo. Não adianta tentar levantar tudo de uma vez, em uma madrugada só. É necessário colocar um tijolo por dia, de forma sólida. E é exatamente isso que os japoneses fazem. Constroem o conhecimento aos poucos, de maneira profunda, com base em técnicas como repetição espaçada e foco profundo. Nada é aleatório. Tudo segue uma lógica neurológica. Mais interessante é que isso pode ser ensinado. E melhor ainda, pode ser replicado. Uma pessoa comum, com uma rotina de estudos inteligente, consegue reverter completamente esse padrão de esquecimento. Ela só precisa aprender a estudar como o cérebro aprende. Usar ferramentas como o Active Recall, compreender a curva do esquecimento, criar hábitos de estudo estratégicos. Tudo isso está ao alcance de quem está disposto a sair do piloto automático. E é aí que entra a comparação com os estudantes japoneses. Eles não são gênios por natureza. São estrategistas da produtividade mental. Utilizam a neurociência e a disciplina cultural para transformar o estudo em uma arte precisa. Mas será que é possível aplicar essas técnicas no dia a dia de quem vive no Ocidente, cheio de distrações, redes sociais e pouco tempo? A resposta está no próximo ponto. Entender o que estamos fazendo de errado e o que precisa mudar com urgência. Tópico 2. Estudar como todo mundo só funciona para quem quer resultado igual a todo mundo. Tem gente que passa anos estudando do mesmo jeito, obtendo o mesmo resultado, decorando hoje e esquecendo amanhã. E quando algo dá errado, a culpa sempre cai sobre si mesmo, como se fosse falta de esforço. Mas a verdade é que a maioria simplesmente repete métodos que não funcionam. Métodos que parecem funcionar no curto prazo, mas não constroem nenhuma memória de longo prazo. A pessoa decora para a prova e apaga logo depois. Um ciclo que não transforma ninguém. É só observar a rotina padrão, grifações em marca-texto fluorescente, releitura até os olhos arderem, resumos intermináveis. Essas técnicas não ativam o cérebro de forma estratégica. A neurociência já mostrou que elas criam apenas uma falsa sensação de familiaridade, como se conhecer o texto fosse o mesmo que aprender de fato. O problema: o cérebro é enganado. E o conhecimento não se fixa, porque não há desafio cognitivo. Nada de Active Recall, nada de sistema de estudo eficiente. Estudar como todo mundo estuda é andar em círculo dentro de um labirinto. É por isso que, mesmo após horas de dedicação, muita gente ainda se sente travada, improdutiva, desorganizada. A produtividade não vem só de tempo investido, mas da qualidade da prática. Enquanto os acumulam cadernos e PDFs, outros focam em estratégias de retenção de conteúdo, como os estudantes japoneses, que desde cedo aprendem a estudar menos, mas de forma muito mais inteligente. O ponto central aqui é que hábitos de estudo moldam o futuro. Se o método é falho, o resultado também será. Mas se a rotina é baseada em técnicas como repetição espaçada, Kaizen e foco profundo, o cérebro responde. Ele aprende. Ele guarda. Ele constrói caminhos duradouros. A diferença entre estudar por obrigação e estudar com estratégia é como tentar abrir uma porta com a chave errada. Você pode girar o dia inteiro, não vai funcionar. O grande erro é pensar que estudar bastante é sinônimo de estudar bem. Um erro que atravessa gerações. Mas basta observar os alunos que dominam o conteúdo com leveza, sem estresse, sem virar à noite. Quase sempre, são os que aplicam técnicas de neuroplasticidade em sua prática. Sem saber o nome técnico, mas com domínio prático. Estudar melhor não é privilégio de gênios. É uma habilidade treinável, que depende do quanto se quer sair do padrão. E é exatamente por isso que precisamos falar da curva do esquecimento. Porque ela explica, com base científica, porque todo esse esforço tradicional falha. E mais do que isso, ela abre a porta para o entendimento de como reverter essa falha. Não se trata de estudar mais horas, mas de estudar com mais inteligência. E entender essa curva muda completamente a forma como o aprendizado é construído. Tópico 3. A verdade sobre a curva do esquecimento. Existe um gráfico que explica por que a maioria das pessoas estuda e esquece. Ele se chama curva do esquecimento, e foi descoberto por Hermann Ebbinghaus, um psicólogo alemão que percebeu um padrão assustador. Logo após aprender algo novo, a mente começa a apagar rapidamente aquela informação. Em apenas 24 horas, cerca de 70% do conteúdo já se foi. Não porque você é distraído, mas porque o cérebro entende que, se aquilo não for reforçado, não vale a pena guardar. A neurociência mostra que o cérebro trabalha com economia de energia. Se ele perceber que uma informação foi usada uma única vez, e depois esquecida,
ele não vai se esforçar para mantê-la. Agora, quando uma informação é revisitada estrategicamente, em momentos específicos, ela ganha força. É aqui que entra o segredo. Não basta estudar uma vez e esperar que o cérebro memorize. É preciso revisar no tempo certo, antes que o esquecimento domine. A curva do esquecimento é como um gráfico em queda livre. Imagine que sua memória é um balão de gás. Logo após o estudo, ele está cheio. Mas, com o tempo, o ar vai saindo, até murchar. Só que se você encher esse balão novamente antes de esvaziar totalmente, ou seja, revisar no momento certo, ele volta a subir. Com repetições programadas, o balão para de murchar. É aí que se constrói a memória de longo prazo. É aí que estudar começa a fazer sentido. A grande sacada dos estudantes japoneses é que eles dominam esse ciclo. Em vez de decorar de uma vez, eles distribuem os estudos. Revisam aos poucos, com constância. Utilizam sistemas de estudo que respeitam a natureza do cérebro. E o mais impressionante, isso não exige mais tempo. Pelo contrário, economiza energia e evita retrabalho. A produtividade aumenta porque a aprendizagem se torna sólida, durável, real. É nesse ponto que o erro dos métodos tradicionais fica evidente. Estudar tudo na véspera ou apenas reler conteúdos causa uma falsa segurança. Parece que está tudo entendido, até a hora da prova. Ou pior, até precisar aplicar aquele conteúdo na vida prática. Quem estuda com foco em retenção de conteúdo, no entanto, colhe frutos por anos. Esse é o caminho para quem deseja aprender melhor, e não apenas passar de ano. Mas não basta saber da curva. É preciso combatê-la com técnica. E para isso, o primeiro passo prático é entender o poder da recordação ativa, o famoso Active Recall, uma ferramenta simples, mas extremamente poderosa, que será o primeiro pilar do nosso mergulho nas técnicas japonesas de aprendizado. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. Active Recall. A ginástica da memória. Se o cérebro fosse um músculo, o Active Recall seria o exercício de força mais eficiente para treiná-lo. Diferente de métodos passivos, como reler ou assistir vídeos, essa técnica exige que o cérebro puxe a informação sozinho, sem apoio. E é aí que a mágica acontece. A neurociência já mostrou que o ato de tentar lembrar fortalece mais a memória do que o simples ato de revisar. É como levantar pesos na academia. Quanto mais repetições com esforço, mais forte o músculo, e no caso, mais forte a memória de longo prazo. Imagine alguém que lê um conteúdo sobre o sistema nervoso. Se essa pessoa apenas reler, a mente permanece passiva. Mas se ela fecha o caderno e tenta explicar com as próprias palavras, desenha um esquema ou responde uma pergunta sem consultar a resposta, está praticando recordação ativa. Esse desafio obriga o cérebro a construir conexões mais profundas. A neuroplasticidade entra em ação, criando rotas mais estáveis entre os neurônios. No Japão, essa prática é quase um ritual. Alunos treinam a memória de forma ativa diariamente. Usam fichas de estudo, como os famosos flashcards, criam perguntas e simulam provas. E não é por acaso. Eles sabem que, quanto mais o cérebro for colocado à prova, mais ele aprende. O segredo está em errar durante o treino. É no erro que a retenção se fixa. Quanto mais difícil é lembrar, maior é o impacto positivo na curva do esquecimento. A aplicação prática disso pode ser feita em casa, de forma simples. Ao final de cada sessão de estudos, a pessoa pode anotar 5 perguntas sobre o conteúdo aprendido e tentar respondê-las no dia seguinte, sem consultar o material. Outra ideia é gravar áudios explicando os tópicos com suas próprias palavras, como se estivesse dando uma aula. Esses exercícios ativam a produtividade real do cérebro e fortalecem a concentração. O Active Recall também pode ser combinado com outras técnicas, como mapas mentais, simulados de memória e resumos orais. O importante é evitar a passividade. Quanto mais ativo for o processo, maior será a retenção de conteúdo. O cérebro entende, isso é importante, eu preciso lembrar. E com repetição consistente, esse conteúdo deixa de ser temporário e se transforma em aprendizado eficiente. Essa técnica por si só já transformaria qualquer rotina de estudos. Mas os estudantes japoneses não param por aí.
Eles aplicam outro princípio fundamental para a evolução contínua, o método Kuhlmann, uma forma de estruturar o conhecimento como se fossem blocos de uma torre sólida. E esse será o próximo passo da nossa jornada. Tópico 5. Método Kuhlmann. Construindo o conhecimento como uma torre de blocos. Imagine o conhecimento como uma torre de blocos. Se você tentar empilhar o topo sem ter base, tudo desmorona. O método Kuhlmann, muito aplicado no Japão, parte exatamente dessa ideia. Ele consiste em construir o aprendizado em camadas, respeitando o ritmo do cérebro e a lógica da memória de longo prazo. Cada novo conteúdo é conectado a algo já consolidado. Não se pula etapas. Não se força a construção. O aprendizado vira uma torre firme, e não um castelo de cartas. Esse método está intimamente ligado ao conceito de neuroplasticidade, porque aproveita a capacidade do cérebro de fortalecer conexões com pequenas adições diárias. Um aluno que usa o método Kuhlmann, por exemplo, revisa o que aprendeu ontem, conecta ao que está estudando hoje e antecipa o que virá amanhã. Ele não decora. Ele entende. E por isso, retém. O segredo é transformar cada sessão de estudo em uma extensão da anterior, como uma corrente contínua. James Clear, no best-seller Hábitos Atômicos, fala sobre o poder de evoluir 1% ao dia. É exatamente isso que o sistema de estudo japonês propõe: crescer pouco a pouco, sem pressa, mas sem pausa. Quem tenta absorver tudo de uma vez, geralmente não retém nada. Já quem foca em pequenas melhorias constantes, vai longe. O cérebro responde bem à regularidade. E isso transforma o aprendizado em uma jornada sustentável, e não em uma maratona exaustiva. Um exemplo prático. Ao estudar biologia, a pessoa começa entendendo organelas celulares. No dia seguinte, ela conecta esse conhecimento à fisiologia celular. Depois, à divisão celular. E assim por diante. Um degrau após o outro. A retenção de conteúdo não acontece por mágica. Ela surge da construção lógica e paciente. O que parece mais lento no começo, acaba sendo muito mais rápido no longo prazo, porque evita o retrabalho e os esquecimentos. A maior vantagem do método Kuhlmann é que ele reduz drasticamente o estresse de quem estuda. Não é preciso desesperar-se com a quantidade de matéria. A produtividade se torna natural, porque tudo está conectado. O cérebro aprende a confiar em si mesmo. E quanto mais confiança, mais leveza. Isso cria um ciclo virtuoso onde estudar deixa de ser um peso e passa a ser um hábito prazeroso. Um passo por dia, um bloco de cada vez. E essa regularidade faz sentido principalmente quando se combina com outra técnica essencial para fixar o conteúdo, a repetição espaçada. Enquanto o método Kuhlmann cuida da ordem e construção, a repetição espaçada garante que o conhecimento não seja esquecido. E quando os dois trabalham juntos, o cérebro floresce. Tópico 6. Spaced Repetition. Regando a planta da memória. A repetição espaçada é como regar uma planta nos momentos certos, nem de mais, nem de menos. O segredo não está na quantidade de água, mas no tempo entre uma rega e outra. Com o conhecimento, acontece o mesmo. Se você revisa cedo demais, o cérebro ainda lembra, e não se esforça. Se revisa tarde demais, já esqueceu, e tem que recomeçar. Mas quando acerta o intervalo, cria um gatilho poderoso de retenção de conteúdo que fortalece as conexões neurais. A técnica funciona em sintonia com a curva do esquecimento. Cada vez que o cérebro é lembrado de uma informação pouco antes de esquecê-la, ele a considera importante e decide mantê-la. A neurociência mostra que, ao revisar no tempo ideal, a memória deixa de ser volátil e começa a se solidificar. É como construir várias camadas de concreto, até que o conteúdo se torne praticamente inabalável. E o melhor, isso não exige horas por dia. Exige apenas consistência. Os estudantes japoneses fazem isso com naturalidade. Utilizam sistemas simples, como flashcards físicos ou apps como Anki e Quizlet, que automatizam os intervalos de revisão. E funcionam muito bem. Um exemplo prático. Você estuda um conteúdo hoje, revisa em um dia, depois 3 dias, 7 dias, 14 dias, e assim por diante. Esse espaçamento é matematicamente pensado para sincronizar com o cérebro. Não é mágica, é aprendizado eficiente. Uma dica prática para começar é dividir o estudo em ciclos. No primeiro contato, aprenda o conteúdo com Active Recall. Depois, agende as revisões nos próximos dias. Não precisa ser complexo. Uma planilha simples ou um quadro branco já ajuda a organizar. A chave está no compromisso com o processo. Quem respeita os intervalos transforma a memória de curto prazo em memória de longo prazo,
e isso muda tudo na hora de aplicar o conteúdo. Essa técnica também reduz a ansiedade. Em vez de estudar tudo de novo sempre que esquece, a pessoa passa a revisar antes de esquecer. O estudo vira manutenção, não reconstrução. E isso traz leveza, confiança e liberdade mental. Com o tempo, o cérebro se adapta. Ele começa a antecipar as revisões. E cada revisão se torna mais rápida e eficaz. É produtividade pura, sem esforço desnecessário, apenas com inteligência. Mas os japoneses não param por aí. Eles vão além da técnica e aplicam um princípio filosófico que guia toda a sua abordagem de estudos. O Kaizen, uma ideia poderosa de evolução constante e mínima, que transforma qualquer pessoa em alguém extraordinariamente consistente. E é disso que vamos falar agora. Tópico 7. Kaizen. A arte das melhorias diárias. O conceito de Kaizen vem da cultura japonesa e significa melhoria contínua. Mas não é qualquer tipo de melhoria, é o tipo que acontece aos poucos, todos os dias, quase imperceptível no início. E é exatamente essa consistência leve e diária que transforma qualquer rotina de estudos comum em um verdadeiro sistema de aprendizado de elite. O cérebro adora padrões. E quando percebe um esforço constante e moderado, ativa a neuroplasticidade de forma progressiva e poderosa. Ao contrário do que muitos pensam, estudar 2 horas em um único dia não é tão eficaz quanto estudar 10 minutos por dia durante 12 dias seguidos. Isso porque o cérebro responde melhor ao contato frequente com o conteúdo. E é aí que o Kaizen brilha. Ele ensina a trocar intensidade por consistência. A ideia não é fazer muito de uma vez, mas fazer sempre, mesmo que pouco. No fim, esse pouco acumula. E o resultado é extraordinário. Um exemplo prático. Dividir o estudo diário em 3 blocos de 2 minutos. Um para revisar com Active Recall, outro para aplicar a repetição espaçada, e o último para pensar em como conectar o conteúdo com algo do cotidiano. Parece pouco, mas 6 minutos por dia com intenção geram mais retenção de conteúdo do que 2 horas de leitura passiva. É como regar uma planta com uma dose certa todos os dias. A raiz cresce, mesmo que ninguém perceba. O Kaizen também ensina a respeitar o próprio ritmo. Nem todo dia vai ser perfeito. Mas mesmo em dias difíceis, é possível manter o ciclo. E isso muda completamente a relação com o estudo. A pessoa para de se cobrar tanto e começa a construir confiança. E confiança, no mundo do aprendizado, vale ouro. Ela ajuda na concentração, na persistência e na motivação de longo prazo. Estudantes que aplicam o Kaizen se destacam não por fazerem muito, mas por não desistirem nunca. Eles estudam em dias bons e ruins. Criam rituais que facilitam o processo. E entendem que o mais importante não é o quanto se avança num único dia, mas o quanto se sustenta no longo prazo. É uma mudança de mentalidade, de intensidade para constância, de esforço pontual para produtividade inteligente. E quando essa mentalidade se junta a um ambiente planejado para o foco profundo, o aprendizado atinge outro nível. O Japão entende isso tão bem que muitos estudantes criam verdadeiros rituais para mergulhar no estudo: velas, canetas específicas, lugares fixos. E isso tem tudo a ver com a próxima técnica. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. SUI. O poder do foco profundo. Enquanto muita gente tenta estudar com o celular do lado, televisão ligada e notificações pipocando a cada minuto, os estudantes japoneses adotam o que chamam de SUI, um ritual de foco profundo que transforma o momento do estudo em um ambiente quase sagrado. A ideia por trás do SUI é simples. O cérebro precisa de concentração total para realmente aprender. Quando se elimina as distrações e se cria um espaço que sinaliza agora é hora de aprender, o cérebro responde com presença total. O foco profundo, segundo a neurociência, é um estado onde a mente entra em modo imersivo. Nesse estado, o cérebro para de pular entre tarefas e mergulha em uma única atividade. E isso potencializa a retenção de conteúdo, porque permite que as conexões neurais sejam formadas com mais intensidade. Estudar com foco profundo durante 30 minutos equivale, em qualidade, a horas de estudo distraído. É como comparar laser com lanterna. Um foca em um ponto e atravessa o aço. O outro se dispersa. O ritual SUI pode ser simples, mas altamente eficaz.
Alguns alunos japoneses acendem uma vela específica, usam uma caneta especial ou sentam sempre no mesmo local. São gatilhos visuais e sensoriais que preparam o cérebro para o estado de produtividade máxima. Ao repetir esse ritual diariamente, o cérebro associa aquele contexto ao momento de estudo, e com o tempo, entra no modo de foco quase automaticamente. Você pode adaptar isso facilmente à sua realidade. Crie um espaço fixo, mesmo que seja um canto da mesa. Use sempre os mesmos objetos, um caderno específico, uma playlist instrumental, uma garrafa de água sempre presente. Pode parecer pequeno, mas o impacto é profundo. Esses elementos criam uma atmosfera de concentração, um ambiente onde o sistema de estudo se fortalece. E quanto mais o ambiente colabora, menos força de vontade é exigida. Esse tipo de prática também ajuda na construção de hábitos de estudo sólidos. Quanto mais o cérebro associa rituais ao aprendizado, mais fácil é manter a consistência. A neuroplasticidade trabalha a favor, fortalecendo rotas que ligam o ambiente ao foco. É por isso que alguns alunos relatam que, só de sentar no lugar certo, já entram no modo estudo. Isso não é coincidência. É ciência. E quando todas essas técnicas se combinam, o foco profundo, a repetição espaçada, o Kaizen, o método Kuman e o Active Recall, a pessoa percebe que o segredo nunca foi estudar mais. O segredo sempre foi estudar melhor. E agora que essas ferramentas estão claras, resta uma última coisa: entender como aplicar tudo isso no dia a dia sem estresse, começando do jeito mais simples possível. Tópico 9. Comece por mas comece hoje. Saber todas essas técnicas é ótimo, mas de nada adianta se ficarem apenas no papel. A verdade é que muitos se sentem sobrecarregados com tanta informação e acabam não aplicando nada. A chave está em começar pequeno. Estudo inteligente não exige mudanças radicais, exige ação imediata, mesmo que seja mínima. Escolher uma técnica, só uma, e aplicar hoje, já muda a estrutura da sua rotina de estudos. Lembre-se, conhecimento sem prática é só peso na memória. Se você nunca testou nenhuma dessas abordagens, escolha uma que pareça mais fácil de aplicar agora. Talvez o Active Recall, escrevendo 3 perguntas sobre o que estudou hoje. Ou a repetição espaçada, agendando sua primeira revisão para amanhã. Não precisa criar o sistema ideal de cara. Basta dar o primeiro passo. A neurociência mostra que o cérebro responde bem à ação. E quando percebe progresso, se engaja ainda mais. No Japão, os estudantes não esperam um momento perfeito. Eles têm uma filosofia de adaptação prática. Se estão cansados, aplicam o Kaizen, um pequeno passo, uma melhoria simples. Se tem pouco tempo, criam um ritual rápido de foco profundo. Essa flexibilidade é o que torna o método funcional. E qualquer pessoa pode aplicar isso no seu dia, sem precisar mudar toda a agenda. É só começar por onde for mais viável. Um bom exemplo é reservar 5 minutos antes de dormir para revisar o conteúdo mais importante do dia. Ou usar o trajeto até a escola ou trabalho para ouvir um áudio de revisão gravado por você mesmo. A produtividade verdadeira está nessas pequenas ações repetidas. O segredo é a constância. O cérebro aprende que aquele tempo é valioso e responde fortalecendo a memória de longo prazo. É importante também não cair na armadilha do tudo ou nada. Muita gente pensa: hoje não consegui fazer a rotina completa, então não valeu. Valeu sim. Um pouco, feito com intenção, vale mais do que nada. O que sustenta o aprendizado no longo prazo não é a perfeição, é a disciplina leve. E isso começa agora. Mesmo que seja com 2 minutos. O importante é marcar presença na própria jornada. E se a jornada já começou, por que não dar um passo além? Aplicar esse conhecimento na prática e integrar essas técnicas em um sistema de estudo completo, testado, validado e baseado na neurociência. Existe uma forma de fazer isso com clareza, foco e direção, sem se perder no meio do caminho. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Tópico 10. Estudar melhor, não mais. A nova mentalidade. Durante muito tempo, acreditou-se que a pessoa mais inteligente era aquela que estudava por horas, todos os dias, sem parar. Mas a realidade mostra o contrário. Os que realmente se destacam são aqueles que aprenderam a escolher o que importa. Estudar com foco não significa encher a agenda, significa limpar o que é ruído e se concentrar no essencial. A neurociência reforça isso. O cérebro aprende melhor quando está direcionado e leve, não quando está saturado. Essa mudança de mentalidade está por trás da eficiência dos estudantes japoneses. Eles não se preocupam em estudar mais,
Se preocupam em estudar melhor. Planejam, priorizam, eliminam o excesso. E essa abordagem tem muito a ver com o conceito de menos, porém melhor, presente no livro Essencialismo de Greg M. Sekel. Não se trata de fazer tudo, mas de fazer o que realmente faz diferença. E no contexto dos estudos, isso significa dominar as técnicas de memorização que mais funcionam. Escolher aplicar repetição espaçada ao invés de reler um PDF pela quarta vez já é uma forma de essencialismo. Criar um ritual de foco profundo ao invés de estudar com 1000 abas abertas também. O estudo deixa de ser uma atividade exaustiva e passa a ser uma prática estratégica. A produtividade aumenta não porque se faz mais, mas porque se elimina o que sabota o desempenho, como distrações, excesso de conteúdo e métodos ultrapassados. Esse é o momento de repensar a rotina de estudos. Não é preciso aprender 20 técnicas de uma vez. Basta aplicar uma. Depois outra. O verdadeiro avanço está em entender o que o cérebro precisa para funcionar bem: clareza, leveza e direção. Quando se tira da frente tudo que não agrega, como métodos passivos ou multitarefas, o cérebro responde com foco e retenção de conteúdo real. É um recomeço, não um recomeço do zero, mas do lugar certo. Essa nova mentalidade também permite que o aluno recupere o prazer de estudar. Porque deixa de ser uma obrigação para se tornar um processo de crescimento pessoal. É como se cada sessão de estudo se transformasse em uma prática de lapidação mental, e não num fardo. A neuroplasticidade garante que, com essa nova abordagem, o cérebro se reconfigura. E o resultado disso é um aprendizado eficiente, duradouro e muito mais leve. Agora que tudo isso ficou claro, surge a pergunta inevitável: por onde começar? Como unir essas técnicas, essa filosofia e essa organização em algo concreto e aplicável no dia a dia? É possível, e já existe uma forma de dar esse próximo passo, com orientação, clareza e estratégia. Depois de entender tudo isso, fica claro que aprender não depende só de tempo ou esforço, mas de estratégia. Os estudantes japoneses nos mostram que é possível estudar menos e memorizar mais, desde que o cérebro seja respeitado em seu modo natural de funcionar. Técnicas como Active Recall, repetição espaçada, Kaizen e foco profundo não são modismos, são atalhos legítimos para a memória de longo prazo. Quando aplicadas corretamente, elas transformam completamente a forma de estudar. O grande segredo não está em saber mais, mas em usar melhor o que já se sabe. E isso vale para qualquer pessoa, do estudante do ensino médio ao profissional que precisa aprender algo novo. O que diferencia quem evolui de quem estagna não é a inteligência, mas a capacidade de construir um sistema de estudo sólido, replicável e adaptado ao próprio ritmo. Essa nova mentalidade é o que muda tudo. Não é sobre estudar como todo mundo, é sobre estudar como poucos. Agora, a escolha é simples: seguir no modelo antigo, tentando reter na força bruta, ou aplicar pelo menos uma dessas técnicas a partir de hoje. Não precisa começar com tudo. Comece com uma. E aos poucos, deixe o seu próprio cérebro perceber que existe um caminho melhor. A neuroplasticidade está a seu favor. Ela só precisa de estímulos consistentes e direção clara. E tudo isso está, agora, nas suas mãos. E para quem quer dar um passo além, existe um material que aprofunda exatamente essas transformações. O e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação definitivamente foi feito para quem quer entender como usar a neurociência para criar hábitos reais e sair da estagnação. Ele ensina como reprogramar padrões mentais e construir um dia a dia com mais ação, disciplina e foco. Mais informações no comentário fixado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa as notificações para continuar recebendo conteúdos assim, com ciência, clareza e estratégia. Isso mostra que você valoriza conteúdo de verdade e também me ajuda a continuar produzindo. Se mais gente estudar desse jeito, mais gente vai parar de se sentir incapaz. E isso começa com uma escolha. Porque no fim, tudo se resume a isso: uma decisão. Ninguém muda de vida do nada. Mas qualquer um pode começar com um ajuste, um hábito, uma técnica, uma nova forma de pensar. Se hoje você entendeu como estudar melhor, imagine como seria acelerar esse processo nos próximos dias. E se quiser aprofundar ainda mais, recomendo assistir ao vídeo que já está no canal: Como Estudar Mais Rápido, com Neurociência e Psicologia, e Aprender 10x Melhor. Ele vai te mostrar o próximo nível.